Olá, bom dia. Tá meio escuro aqui, não é? Uma blusinha, tá meio frio aqui, né? Pus uma blusinha. Bom dia a todos, que a paz de Deus, o amor do Senhor, não é? E a paz do Senhor Jesus estejam em nossos corações. Bom, é o seguinte, eu queria deixar aqui um adendo, não é? Com relação ao antigo vídeo que eu coloquei, até porque teve alguns amigos aí, posso considerar como amigos, né? Porque a gente também comenta nos feeds deles, né? Nos vídeos deles, eles às vezes comentam aqui. Então eu queria deixar aqui uma explicação, que é a explicação do André de Oliveira, que ele acusa, e também o meu amigo aqui no WhatsApp, né? Um irmão, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele sempre conversa comigo no WhatsApp. Ele é músico da Congregação Cristã no Brasil, né? Ele é músico da CCB. Então surgiu uma dúvida aqui, Zé, mostra para nós aí, você fala para nós na igreja, né? Então ele cita aqui, como que faz, onde está escrito na Bíblia que eu tenho que ir na igreja? Então veja bem, em vários pontos bíblicos, se você procurar, por exemplo, no Velho Testamento, em Isaías, em Salomão, cita, também em Mateus, cita que Jesus diz assim, que minha casa será chamada casa de oração. Ali, eu acredito nesse ponto de São Mateus e Marcos, onde Jesus cita que a minha casa será chamada casa de oração, não é você, mas sim é o templo. Ele cita um templo. Ah, mas como você prova para mim, não é, que o templo é um templo? Bom, vamos lá. Paulo era um fariseu, ele era um perseguidor da igreja, não é? Então ele mandava cartas para, inclusive até matou pessoas, né, através das suas cartas. Muitas atitudes ele fez, que ele tinha parte também nas mortes desses cristãos. Mas depois, no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele e derrubou ele do cavalo. Não é isso? Derrubou, deixou ele cego. Ele falou, estou cego, né? E eu vi uma voz. Ele ouvia uma voz que dizia para ele, olha, eu não posso enxergar. Quem é que fala comigo? Quer dizer, tinha alguém ali falando com ele. Aí a voz disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E isso está em, acho que é Coríntios, né? Tá escrito essa passagem. Então, quando Paulo se converte, Pedro vai lá, fica até com medo, né? Porque o Espírito Santo veio sobre Pedro e pediu. Aí é onde está o erro, onde muitas pessoas acham que o Espírito Santo é uma força ativa. Até eu comentei num dos vídeos aqui de um outro amigo meu, que o Espírito Santo não é uma força ativa, ele pode ser uma pessoa também. Ele fala, porque força ativa não fala. Força ativa você sente. Desculpa. Então eu vou postar uma foto para vocês aqui. Essa foto, não é? Ela diz, explicando o que é o templo, o que era o templo naquela época. Aqui diz assim, ó, sinagogue, não é? Sinagoga dos hebreus. Então Paulo, depois de se convertido, ele foi lá, até os cristãos ficaram com medo, né? De irem no templo, porque ele falou, mas Paulo vai testemunhar? Paulo era um perseguidor, Paulo era isso, Paulo era que esse aí vai testemunhar, fez tanto mal pra gente, e começou a haver conflito entre os cristãos. Inscrição da sinagoga de Coríntio, olha lá, tem um templo, né? Aí tem uma inscrição em cima, e ali tem é tipo de um templo, era um tipo de uma sinagoga, onde eles se reuniam, né? Sinagoga dos Hebreus, encontrada em Coríntio, assinala a presença de uma comunidade hebraica na capital da Acácia. Então, ela era uma comunidade hebraica, né, na capital de Acácia. Vocês estão vendo a foto aí, né? E aqui tem algumas explicações, né? Depois embaixo aqui tem uma pedra, lá não tinha sinagoga, os escritos, né? Tinha até então ele mesmo foi no próprio templo dele deixar o testemunho. Falou, não, eu quero testemunhar o que aconteceu comigo. Então, antes de nós falarmos
que nós não temos que ir na igreja, nós não temos que ir em templo, veja bem, nós temos que analisar bem o que a gente fala, porque olha só, não é bem assim, né? Se Paulo mesmo disse, ele encontrou com Jesus, que é o dono, o criador, não é, da criatura, que disse que tinha que ir no templo, não é? Ele foi lá deixar o testemunho. Então para que ele precisava ir lá deixar o testemunho nessa sinagoga, não é? Então é isso aí, queria deixar esse adendo aí. Deixe os seus comentários, tá, sobre as suas opiniões. Opiniões adversas também eu não vou excluir, apenas palavrão, tá bom? É isso aí que eu queria deixar aqui, explicativo para vocês. Porque tem muita gente que critica, né? Fala, mas onde está escrito que eu tenho que pertencer a um templo? E aí tá aí a explicação de por que surgiu o templo, não é? A igreja em si, as paredes. E tem mais, só para mim acrescentar aqui, eu queria dizer o seguinte: veja bem, é a minha opinião, quanto ao pessoal querer fazer uma reforma no estatuto, não é? Até aí tudo bem, não é? Nos tópicos, ensinamento, em coisas esdrúxulas que existem nos tópicos, até eu concordo. Mas o fato da gente deixar de ir lá, lutar pelos nossos ideais e ficar na nossa casa, não vai resolver nada. Entendeu? Isso eu falo. Porque as últimas apreciações que nós vemos nos vídeos aí, foi se teve um movimento da Irmandade, teve um movimento dos irmãos, diante de certos ensinamentos do ministério, que trouxeram relevância só com a manifestação da Irmandade. Então, se a Irmandade não tivesse manifestado, não tinha acontecido nada, ia continuar do jeito que estava, da forma que estava. E eu cito também, para terminar o vídeo, no meu último vídeo, eu disse que se as pessoas, não é, eles, no caso, o ministério, estiverem certos, será que nós não estamos combatendo contra o próprio Deus? Precisamos pensar nisso também, nessa ideia. Ou se eles estão errados, eles também estariam combatendo contra nós, não é? Que estamos com Deus. Então tem certos fatos, certos acontecimentos que a gente não pode mostrar a espada à tona diante desses fatos, tá bom? Então eu queria deixar esse argumento aí. Se alguém quiser explicar, se tem uma explicação, outra versão, eu entendo dessa forma, que ali era um templo, uma sinagoga era um templo, onde Paulo se converteu, né? Jesus falou com ele e ele quis dar o testemunho no templo. Ele não ficou com o testemunho para ele, para os amigos dele, para os vizinhos, entendeu? É o que diz aqui na Bíblia, nessa passagem bíblica. Muitos falam a igreja nasceu em Pedro, né? Quando Jesus deu a chave. Inclusive tem uma religião aí, que eu não vou citar o nome, ela diz que a igreja dela nasceu em Pedro. Mentira. Pedro tinha a chave, mas Jesus, porém, nessa rocha edificarei a minha igreja. Quer dizer, Pedro era a rocha. Aí ele fala do templo dele, né? Do Pedro, do caso. O que ligardes na terra será ligardes no céu. Isso que ele deixou, tá bom? Só isso que eu queria deixar. Não tem nada a ver com essa, depois lá na frente, Atos dos Apóstolos, quando Paulo se converte, né, ao Senhor, e ele quis deixar o testemunho dele, tá bom? Fiquem com Deus.